Just breathe. Retoca e decora, na Pati Home Decor, com a Patrícia e o Fernando, sempre esclarecendo dúvidas dos nossos telespectadores. Com certeza. Né? Hoje nós já conversamos aqui, já tivemos duas oportunidades, já conversamos sobre cortinas, né? As maneiras mais adequadas da gente tratar esse assunto, persianas, né? Já descobrimos que tem que ter, que é bom deixar uma margenzinha, né? Para as nossas persianas. Já falamos do material mais adequado para os nossos sofás, né? A sugestão eram os suedes. E as capas para sofá também de sarja. Pois é, e as capas de sarja. Bom, essas capas a gente sabe que faz um maior sucesso, né? Verdade. Falamos também de papel de parede, né? Em algumas situações, né? Mais simples, mas hoje eu quero trazer outras dúvidas que a gente tem, principalmente com os pisos laminados, os chamados pisos laminados, né? Vou falar com o Fernando primeiro nessa linha dos pisos. Fernando, a gente sempre esteve mais acostumado com os pisos laminados de madeira, né? Mas hoje já foram lançados os laminados vinílicos, inclusive até sistema clique, né? Sistema clique, o que facilita, na verdade, a instalação, né? Quando você tem um imóvel no qual você não está disposto a quebrar, remover piso, a instalação clique vem para poder te facilitar, porque ele te dá a mobilidade de uma obra mais rápida e mais limpa. Entendi. Né? Lembrando que também, se você tiver um piso cerâmico embaixo e você quiser uma linha colada, há possibilidade de ser feito. Entendi. Porém, o apartamento deve estar vazio, porque é obrigatório dar uma manta de PVA, e isso é na verdade, uma mistura de cimento com cola, que é para poder adequar o piso para receber o piso laminado, o vinílico colado, né? Entendi. É isso, essa é a primeira pergunta que eu ia mesmo te fazer, né? Muitas vezes você tem o piso, né? Já tem um piso cerâmico embaixo, isso é muito comum aqui no litoral, né? Que às vezes está velho, está feio, e você quer renovar, mas justamente a quebradeira, o quebra-quebra é que a gente gostaria de evitar, né? Então hoje dá para instalar em cima, quer dizer, mesmo o colado, quer dizer, mesmo colado, fazendo a manta de PVA você consegue. A única coisa inconveniente é se você estiver dentro do imóvel morando, né? É a questão da sujeira. Entendi, aí faz um pouquinho. Aí você parte para a linha do clicado, porque aí vai uma manta de EVA por baixo e a conexão, como se fosse na linha do laminado. Que é mais ou menos, eu vou puxar aqui, né, para a gente entender um pouco. Quando a gente fala no sistema clique, muita gente não consegue entender, que é esse encaixe justamente, né? Isso, que é esse sisteminha de macho e fêmea. Bacana, muito fácil, né, muito legal. Tem um detalhe aqui, né, bom, o meu apartamento é alugado, quero dar um tapinha legal, deixar o apartamento bacana, né, mas não quero deixar depois esse material, né? Esse dá para colocar e remover? Você pode aplicar e remover futuramente, você desconecta, né? E pode botar debaixo do braço e levar para o novo imóvel. Aí lá a única coisa que você vai ter que ver se a quantidade é o suficiente ou se você vai precisar de peças de reposição. Entendi. E isso você encontra facilmente no mercado. Poxa, legal, né? Possibilidades bacanas aí e principalmente com um custo legal, né? Eu acho que esse é o grande ponto, né? O grande barato dessa linha de pisos é isso, a questão do custo, que você consegue assim atropelar aquela situação, remoção, né? Você preparar o piso e aí daí então você fazer a aplicação de um novo piso. Que aí você engloba rejunte, argamassa, uma série de coisas, caçamba da retirada do material anterior. Certo. Então, você botando isso na ponta do lápis, você vai ver que realmente você acaba economizando numa linha de piso dessas. Perfeito. Bom, na minha casa eu instalei um laminado de madeira, né? E a preocupação é que os ambientes são todos integrados. Então a minha cozinha está integrada com a minha sala, né? E claro que a primeira
a preocupação da moça que faz a limpeza era, bom, mas isso é piso de madeira, piso laminado de madeira. Mas hoje a técnica também é tão perfeita, tão bacana, que esses pisos, mesmo laminados de madeira, até para uma área molhada, claro que a minha cozinha não é tão, como é integrada, a gente não usa tão fortemente assim, né? Mas também é permitido, né? Porque foi utilizado lá um material que eles chamaram de comercial. Essa? Isso, uma linha comercial que ela é mais resistente, né? Ela recebe um outro tipo de laminação, de resina, para poder aumentar a durabilidade dela. Porque assim, na linha de pisos laminados, o que você não pode é ter a água de baixo para cima. Caindo em cima não tem muito problema, que você vai limpar. Você vai secar fácil. Você não pode ter, na verdade, a incidência daquela água de baixo para cima. Porque, como existe a manta, a água fica presa entre manta e piso. E isso vem a danificar. Perfeito. Entendeu? Essa história da manta é um outro ponto, né? Lá a ideia era não retirar o piso existente. Então foi instalado em cima do piso cerâmico, e eu achava que poderia ficar com algum inconveniente. Fica perfeito, né? Porque Fica a manta perfeito, dá esse nível. porque na verdade o que você precisa fazer é adequar o piso à instalação. Né? Existem critérios. Numa linha onde você tem um contrapiso, um piso liso, você entra com uma manta lisa. Quando você tem uma linha de piso cerâmico, você tem que trabalhar com uma manta que ela é toda canelada. Ela tem, na verdade, espaçamentos para suspiro do piso, né? Entendi. É questão de respiro. E aí você adequando da maneira certa, você com certeza não vai ter nenhum inconveniente. Perfeito. Bom, eu vou para a Paty um pouquinho, senão ela fica quietinha aqui o tempo inteiro, né? A gente agora está com temperaturas um pouco mais baixas, mais agradáveis, não é? A maior parte dos apartamentos aqui usam aparelhos de ar-condicionado e, claro, né, fica fresquinho mesmo no verão. E aí, claro, a gente gosta de andar descalço, né? E nem sempre andar direto em cima do piso é totalmente confortável, né? Por isso os nossos tapetes. Tapete dá um conforto, aconchega, tudo de bom. Legal. Tudo de bom usar tapete, né? É claro que tapete você tem que saber usar e onde colocar, né? Você jamais deve colocar uma linha de tapete de pelo alto numa mesa de jantar. Verdade. Então, ele vai acabar travando as cadeiras, isso, né? não só isso, né? Quem tem criança em casa, às vezes, ao efetuar ali a alimentação, muitas vezes pode cair alguma Quantas coisinha. vezes num jantar com amigos não acontece um acidente, né? É verdade, é verdade. Cai aqui, não seria adequado, né? O tapete. Não seria adequado. Passa o aspirador e nem sempre sai, né? E é mais difícil de ficar higienizando tapetes de pelo alto embaixo da mesa. Então aconselhamos mais assim para uma linha de home, uma linha de quarto, aqueles corredores que temos acesso aos quartos, né? Não para mesa de jantar, né? Perfeito. Geralmente a gente aconselha um pelo baixo, né? Uma linha de tapete de couro também que fica muito bonito. Dúvida que a gente acaba tendo: tamanho do tapete. Sofá com 2,10 metros, às vezes até um sofá grande, 2,40 metros. E a dúvida é o tamanho desse tapete, né? Ele geralmente deve passar um pouquinho do sofá, bem pouco, né? não muito, né? E pode entrar um pouquinho embaixo também, né? Para segurar um pouquinho. Cerca assim de 10 centímetros só, no máximo, para que também não fique tendo dificuldade para higienizar. Entendi. Você sabe o que eu ia falar, Cláudio? Em relação aos pisos, a gente tem os complementos dos rodapés, né? Isso é que uma nós boa. não falamos, né? E temos essa linha nova e assim, já chegou pra gente, assim, quando nós vamos colocar um piso e já tem um outro piso por baixo, nós temos geralmente que arrancar os rodapés. Né? Quase sempre o rodapé é de cerâmico também, né? Mas nós temos uma novidade agora, que logo foi lançado na feira pela Duraflor a linha de rodapés que cobre rodapé cerâmico. Olha que bacana. Olha que bacana. Porque às vezes você acaba utilizando quase o cordãozinho, né? Só o acabamento mais simples. Para não quebrar, não é? Pra quando você for sair daquele móvel, você poder resgatar, né, aquele material que você colocou ali. Numa situação dessa, você já vai ficar mais tranquilo. Por quê? Colocar o cordão em cima do rodapé de piso frio, ele não fica bonito. Né? Não fica, não dá o acabamento legal. Agora, realmente, você pega um rodapé com essa linha de madeira e tal, branquinho, né? Fica muito bacana. Né? E entra naquela situação que você falou, tem um apartamento alugado, mas eu quero
deixar ele bonito, né? Quero levantar ele pelo tempo que vou aqui estar, depois, quem sabe, levar embora. Você não precisa mexer no rodapé de cerâmica que tem lá no apartamento. Não vai comprar briga com o proprietário. Esse já coloca. Mas Sim. bacana isso. Né? Não chegou ainda, tá? Foi lançado. Foi lançado e em breve nós vamos ter aqui. Eu acredito que daqui uns 3 meses, mais ou menos, já esteja descendo aqui para a Baixada. Legal, legal. Ou de qualquer forma, sem dúvida nenhuma, esses tipos, os rodapés mais altos, né, dão uma sofisticação no ambiente. Dão um ar de imponência, né? Bacana mesmo. Eles deixam assim, eles conseguem misturar o clássico com o moderno. Com o moderno. Né? Ele dá aquele ar de imponência no ambiente. Bom, acabamento, esse eu acho que é o grande ponto, né? Alguns pequenos detalhes de decoração, como piso, como rodapé, são questões de acabamento, né? Que no conjunto, quando você olha, fala, aqui foi bem pensado. A maioria dos imóveis hoje, quando as pessoas estão fazendo uma reforma, eles hoje rebaixam o gesso, correto? Então, de certa maneira, nós temos uma redução entre pé direito aí. Quando você coloca uma linha de rodapé desses mais alto, a sensação é de amplitude. Né? Esse é o bacana do rodapé de 15, 20, né? Você rebaixou o teto, mas quando você coloca o rodapé, ele continua naquela sensação e já deu uma amplitude. Porque se você coloca o menor, você consegue visualizar que o gesso está bem abaixo, e com o rodapé mais alto não. Perfeito. Falando no tapete, só voltando um pouquinho, você consegue fazer sob medida. Sob medida. Esse é o grande ponto. Às vezes você não encontra o tamanho no tamanho padrão, né? Eu tenho que fazer um tamanho mais adequado. Até porque os sofás hoje também são muito sob encomenda. Sim, devido às plantas novas hoje de empreendimentos aqui em Santos, a maioria, às vezes você chegar, se depara com uma parede de 2,40, 2,30, e as pessoas têm que se adequar. Hoje em Santos nós temos várias lojas que já fazem essas peças na medida. Na medida, né? Então, assim, é legal o lance do tapete sob encomenda, porque você vai trabalhar ali junto com a medida do seu sofá. Bacana. E uma coisa que também a linha do tapete te oferece, formato, né? Nós conseguimos fazer sob encomenda tapetes redondos, né? Aquela linha de mesa que ela parece ser triangular, também há a possibilidade de você chegar num tapete sob encomenda. Olha, até possibilidades diferentes aí. São possibilidades diferentes. Legal, legal. Aquela coisa, se você decorar, para fazer uma boa decoração, existe uma regrinha de 3. Né? Você adequar medida, especificações, você consegue chegar num efeito final muito bacana. Legal. Falando de tapetes, esses tapetes de tear que vocês têm aqui também são muito interessantes, e eu acho que tudo a ver com a nossa região, né? Porque afinal de contas são frescos, né? Não são os mais felpudinhos, dão sempre uma sensação de coisa mais quentinha, né? E o legal também é que você usa dos dois lados também, né, Cláudia? Dá pra virar. Se usa dos dois lados, Ele é dupla face. Toda essa linha de tear, ele é dupla face. E o outro lado tem um pouquinho diferente, ou é o mesmo padrão? Mesma coisa. Que legal. Então você usa, antes de mandar para a lavanderia, você usa mais um pouco, você vira ele, né? Medida. E aí sim você manda ele para a lavanderia. Medida econômica. E o legal é que assim, você pode misturar cores, você pode trazer um projeto de desenho pra gente, a gente mandar para a fábrica, Dá né? até para fazer isso. Dá, você fala personalizar. Assim, personalizar. Eu quero um tapete com listas de 20 em 20 centímetros. Então, assim, tudo isso dá pra gente realizar aqui. Com cores. Bacana, perfeito. Retoca e decora aqui na Pátio Home Decor. A Patrícia e o Fernando sempre com dicas ótimas, práticas, né? Mas olha, o grande lance é essa ideia de ideias econômicas, né? Que cabem no bolso da gente. Isso é tudo que desejamos, hein? Obrigado. Até uma próxima. Obrigado.
Vestimenta, revestindo sua vida com alegria. Patti Home Decor. O bom design é para todos.